rótulos, não é? Isto é uma coisa que às vezes me acontece bastante, estar a avaliar pacientes e os pacientes dizerem que quando eram mais novos e andavam na escola acabavam de ser rotulados de preguiçosos, de lentos, de desatentos, de distraídos. Então, basta de rótulos, porque é assim, a verdade é que isso tem um impacto muito grande também na parte da autoestima destas crianças. Então, antes de lhe colocarmos estas etiquetas que estão altamente erradas, isto não se deve fazer, devemos sim tentar perceber o porquê de elas serem assim. E um dos passos mais importantes para nós fazermos é realmente sugerirmos uma avaliação visual completa, porque às vezes, mesmo que o paciente utilize óculos, ou seja, os óculos só lhe fazem ter uma visão nítida, uma visão limpa, mas não fazem, ou seja, o facto de ele usar óculos não faz com que o sistema não representa a totalidade do sistema e não faz com que o sistema seja realmente eficaz. E então aí, por exemplo, imaginem o que é vocês tentarem ler, mesmo com óculos e que estejam bem corrigidos, que os óculos estejam atualizados e esteja tudo certinho. Imaginem o que é tentarem ler e o texto estar sempre a flutuar ou terem que fazer um esforço tremendo para conseguirem focar o texto, não é? Ou terem que se aproximar demasiado. Claro que se nós temos que fazer um esforço muito superior ao normal para conseguirmos ler, a nossa atenção, em vez de estar focada na compreensão do texto, está mais orientada para manter o texto nítido e em visão única, não é? Sem saltar palavras. É normal que essas pessoas, como têm que fazer um esforço acrescido, demorem mais tempo, ok, a ler e tenham um nível de compreensão mais reduzido, podem parecer até mais lentas, às vezes mais desatentas, podem até evitar fazer esse tipo de tarefas porque sabem que lhes vai supor um esforço muito acrescido, mas mais importante ainda é nós termos conhecimento destes sintomas e derivarmos para uma avaliação visual completa. E uma avaliação visual completa inclui não só a avaliação da necessidade de utilizar óculos, mas também da focagem, da visão binocular, da visão 3D, dos movimentos oculares. Porque se, por exemplo, forem um oftalmologista, ele apenas vai ver a saúde ocular e se precisa de óculos. Não está errado, é o trabalho dele, mas existem outras áreas, como a parte da ortótica e da optometria, que realizam avaliações mais completas e, neste caso, seriam as especialidades indicadas para fazer uma avaliação visual. Por isso, antes de colocarem o rótulo a uma criança, tenham sempre cuidado com isso, antes de colocarem, porque isso depois são rótulos que acompanham a pessoa ao longo da vida. Já cheguei a avaliar pacientes com 30 anos ou mais e que sempre acharam que tinham um déficit cognitivo, ou sempre acharam que não gostavam de ler, porque sempre tiveram essa dificuldade, a escola não foi nada fácil para eles, passavam o tempo a ouvir que eram lentos, que eram menos inteligentes ou que eram mais distraídos. Portanto, e esses pacientes muitas das vezes já traziam problemas binoculares ou problemas acomodativos desde trás, que por nunca terem sido diagnosticados e tratados, não é? Os acompanharam e provocavam então estas dificuldades na leitura. Portanto, basta de rótulos. Aqui o mais importante é nós tentarmos perceber o porquê desses sinais, não é? Porque as crianças e até mesmo adolescentes não sabem como é suposto ver. Eles não se vão queixar. Nós temos é que saber identificar, estar atento a esses sinais e, em caso de dúvidas, realizar uma avaliação visual completa. Fica a dica agora no início deste período escolar, estejam atentos, sejam professores, estejam atentos aos vossos alunos, se forem pais, estejam atentos ao comportamento dos vossos filhos, dos educadores igual e, em caso de dúvida, já sabem, não rotular e não deixem que ninguém faça isso. Rotular a criança é péssimo porque acaba sempre por... não beneficia, não resolve o problema, acaba por deitá-la abaixo e faz com que ela ainda se sinta pior, porque no fundo se calhar a criança até já está a fazer um esforço tremendo para conseguir ler e conseguir ter um acompanhamento ou um rendimento igual aos seus pares que não têm problemas visuais e isso acaba por ser muito desmotivador. Portanto, em caso de dúvida já sabem, realizar uma avaliação completa. Fica a dica!